Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é a nossa leitura de número 2 do livro Chico Xavier, Luz em Nossas Vidas. Rogamos que Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso amigo, a espiritualidade amiga, mais uma vez nos conceda e nos conduza nesse momento de leitura e de aprendizado, né? Vamos lá, então? Vamos com a nossa Nena. Os projetos no mundo espiritual. Continua Dona Nena. No mundo espiritual, são escolhidos espíritos de escola para viabilizar os planos divinos na Terra, para viabilizar um bem coletivo. Emmanuel e Chico, como tantos outros espíritos, seguem a obediência de um projeto do mundo maior. Emmanuel foi contemporâneo de Jesus Cristo. Seu nome era Públio Lentulus, um senador do Império Romano. Desempenhou tarefa apostólica na Espanha e na França. No Brasil, veio como padre Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cidade de São Paulo. Esse mesmo Emmanuel é responsável por todo o trabalho mediúnico de Chico Xavier. Chico e Emmanuel são espíritos que seguem a obediência a um projeto do mundo espiritual. Tiveram muitas experiências de vida juntos. Foram milênios para que essa dupla tivesse tanto entrosamento na caminhada que compartilham. As lições dos apóstolos se consolidaram ao longo desses milênios de dedicação. Chico deu continuidade a esse legado apostólico. Apresentou a divulgação do cristianismo e do espiritismo ao mundo. Como separar essa dupla? Chico e Emmanuel, os grandes evangelizadores. E é verdade, né, gente? O trabalho de Emmanuel e a dedicação de Francisco Cândido Xavier. Tanto é que a gente vê no EOS a série Emmanuel, estamos finalizando há 2000 anos, 50 anos depois, e iremos fazer Ave Cristo. E a série André Luiz, então temos Humberto de Campos. Nossa, enquanto Deus nos der saúde e a continuidade no corpo físico, estaremos aqui dando continuidade a esse trabalho belíssimo. Vamos ver aqui, essa eu adoro, olha. O movimento espírita não deve ser elitizado. União de ensinamentos. Eu acho legal isso. Porque às vezes o que nós fazemos na instituição espírita? Nós elitizar não é só a nível de valores, de condição social, mas de condição intelectual. Nós temos que aprender que dentro da instituição espírita, nós temos que facilitar o entendimento para todas as pessoas. Nós não podemos falar de uma forma que só os intelectuais possam entender. Vamos lembrar do nosso Senhor Jesus, que simplificava lições divinas. Então, porque o que acontece? Se nós começarmos a subir a um nível de intelectualidade, uma linguagem difícil de se compreender, o que nós vamos fazer? As pessoas que não conseguem compreender se afastam. Então nós temos por dever cristão facilitar o entendimento para todos. Vamos ver aqui a fala da nossa querida Nena. Em conversas com Chico, ele confidenciou que muitos espíritos do passado na Espanha, França e Itália reencarnaram no século XX no Brasil e estão no Espiritismo. Olha aí, gente. França, Itália e Espanha. Cristãos do Velho Mundo trouxeram um potencial de sabedoria com grande comprometimento com a religião cristã. Os erros do passado encontram oportunidades para um reajuste no presente. Chico interagia tão bem com a espiritualidade que a história de nossas vidas era como cartas abertas para ele. Não havia segredo. Temia que nós incorrêssemos em mesmos erros do passado e usássemos a religião sem religiosidade. Porque a gente observa realmente, às vezes nós temos um irmão dentro do movimento espírita que você olha, você tem certeza que é um padre, você tem certeza que é uma freira, porque apesar de estar numa religião que nos traz informações belíssimas, se comporta de uma forma cheia de anéis, cheia de correntes, preso,
rígido, e acaba passando essa dureza, essa rigidez para aqueles que também estão ali convivendo. Então, está na religião, como ele diz, está no espiritismo, mas não tem espiritualidade. Olha que coisa linda, né? Continua ainda a nossa Nena. Temia a elitização dentro do movimento espírita. Dizia Chico que o espiritismo chegou com a terceira revelação para consolar, esclarecer e amparar. Não poderia criar a exclusão de grupos por causa de sua origem, crença ou status social, educacional, financeiro ou qualquer outro. Olha o cuidado do Chico. Não poderia criar exclusão de grupos. Não poderia. Eu me recordo, eu já não sei, mas é tantas histórias que eu leio de Chico, que eu amo, gosto muito. Mas tem uma que me chamou a atenção. Disse que um grupo de médicos se reuniu e disse: olha, Chico, nós nos reunimos, nós vamos fazer um grupo só de médicos para estudar o espiritismo. Aí o Chico olhou e disse: que pena, Jesus não vai poder participar. Então, são esse tipo de atitudes nossa que a gente vai elitizando. Em hipótese alguma. Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Então, vamos sempre lembrar que espiritismo é cristianismo redivivo. Mas vamos lá para a Nena. Chico foi muito criticado por alguns espíritas e chamado de igrejeiro, ainda que ele fizesse questão de intitular-se espírita cristão. Respeitava todas as religiões e esse foi um dos motivos por ter sido respeitado por todas elas. Um exemplo de como era aceito e admirado por outras religiões foi a homenagem católica com a inscrição de Chico na Irmandade da Terra Santa e a outorga da bênção de São Francisco de Assis, as quais recebeu com muita alegria. Olha só, gente. Veja adiante no capítulo Homenagens, exemplo de como Chico estava além das fronteiras separatistas que existem entre os seres humanos. Imagina como é que ele poderia dizer cristão, fazendo ali um proselitismo, uma divisão de outra religião. Não pode, nós temos que aprender a respeitar todos, de todas as crenças. Vamos mais um pouquinho? Preservemos o centro espírita. Outra história. No cartão de 6 de abril de 1992, Chico escreveu reconfortado por ler o editorial da Revista Espírita Reformador, no qual o Dr. Juvani Borges de Souza, presidente da Federação Espírita Brasileira, escreve um alerta quanto à necessidade de evitar a introdução de práticas não condizentes com a doutrina espírita nos centros. Olha, já naquela época, defendíamos que a regressão de memória ou outras terapias não deveriam fazer parte dos trabalhos dentro dos centros espíritas. Óbvio, regressão de memória não é para ser feito, porque não é uma prática espírita, né? Eu já até tenho falado nisso nas nossas lives. Então, olha só, a mensagem de Emmanuel recebida por Chico e a posição de Dr. Juvani foram esclarecedoras. Sentimos como é importante a manifestação dos formadores de opinião quando se pronunciam com sabedoria e coragem. É preciso preservar o centro espírita contra toda intromissão de trabalhos ou terapias inadequadas, nascidas da ingenuidade humana em prejuízo dos princípios formulados por Allan Kardec. Chico sempre advertia que no céu não há lugar para ingênuos. Encontramos nos meios de comunicação apelos e ofertas de atividades psicoespirituais que nada têm afinidade com a doutrina espírita. Então, por exemplo, tem um centro espírita ali que faz cirurgia, que faz corte. Meus irmãos, o fato de ter uma cirurgia mediúnica, isso não é uma prática espírita. Você já leu alguma coisa de cirurgias dentro de centro espírita? Em todo o material do professor Allan Kardec? Não tem. Então, isso são práticas que foram criadas, mas que não são práticas espíritas. Lembra, o espiritismo não veio para curar corpo, ele veio para curar a alma, que é a essência, que é a matriz de tudo.
E aí ela continua para finalizar, ela diz: Chico anunciava que no século XXI enfrentaríamos um fluxo de necessitados e interessados a recorrer às casas espíritas em busca de socorro e esclarecimento a respeito do mundo espiritual. Gente, como isso cresceu! Chico falava isso já falando do século XXI. E vai crescer, agora por conta dessa pandemia, cresceu muito mais ainda. Devemos estar preparados para esclarecer, consolar e defender os princípios fundamentais do Espiritismo. Que é aquilo que a gente sempre pergunta. A procura está muito grande pelos centros espíritas. A pergunta é: estamos preparados para receber esses irmãos sofredores? Temos que nos preparar. E aí, logo em seguida, ela vai colocar o cartão de Chico, ela coloca a foto, que vai estar aí no nosso slide, e logo depois vem o editorial, que também tem a foto do editorial. Vamos ler rapidinho esse aqui? Então, vamos ver o cartão de Chico para a Dona Nena e o seu Francisco. Uberaba, 6 de abril de 1992. Queridos amigos Galves e Nena, com grande reconforto eu li o editorial do atual presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Juvani Borges de Souza, publicado no número último do Reformador, tá? Reformador, março de 1992, tá, gente? Que justifica plenamente a campanha de nossa estimada Nena, quanto à necessidade de preservarmos o centro espírita contra a intromissão de trabalhos nascidos da ingenuidade humana em prejuízo dos princípios formulados por Allan Kardec. No correio próximo, enviarei a vocês um exemplar da próxima revista que lançou o apelo do presidente da FEB. Com lembranças a todos os nossos entes queridos, envio a vocês dois o meu grande abraço. Eternamente, Chico Xavier. E aí vem o editorial da revista Reformador, tá? E tem também a foto. Alguns dirigentes de centros espíritas, aqui já é o editorial, tá, gente? Do Reformador. Sob o argumento de que o espiritismo é uma doutrina universalista e abrangente, consideram natural a incorporação nas suas atividades de certas práticas que não condizem com os princípios codificados por Allan Kardec, nem se ajustam às finalidades da instituição. Olha, eu falo tanto isso, as pessoas me chamam de radical, mas, gente, quantas práticas inadequadas nós estamos inserindo no centro espírita? Práticas que não têm absolutamente nada a ver com a doutrina dos espíritos. Eu digo, se nós colocamos centro espírita, se nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, devemos também estudar o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, para a gente realmente estar respaldado à doutrina espírita. Gente, acabaram com o cristianismo. A gente vai querer acabar agora com o espiritismo? De novo. De novo. Foram 3 séculos de cristianismo puro. E depois que se transformou numa religião pelo então imperador romano, tudo se perdeu. Foi o... Vamos lá. Esse procedimento tem se agravado nos últimos tempos com a introdução na casa espírita de processos alternativos de tratamento e cura. Olha lá, gente. Esse reformador aqui é de 92. Olha só. Então, olha só. Introdução na casa espírita de processos alternativos de tratamento e cura, tais como terapia das vidas passadas, cromoterapia, cristalografia, pirâmides, projeciologia e outros. Olha o que o povo está tentando inserir. O compromisso do centro espírita e dos seus dirigentes é para com a doutrina, estudada e aplicada em consonância com o Evangelho de Jesus. A adoção de teorias e práticas exóticas ou não afinadas com a simplicidade e a pureza dos trabalhos espíritas
Simplicidade e pureza, gente. É isso. A gente começa a inventar coisas. O que diz? Conhece a verdade, que a verdade vos liberta. Liberta dessas crendices. A gente tem que entender que nós não precisamos desses objetos todos para termos assistência espiritual, gente. Eu sempre digo, cirurgias são feitas na hora da palestra. Ninguém precisa estar deitado, tem que ser num lençol branco, não precisa de nada. A pessoa está ali sentada e está sendo feita cirurgia, ela nem sabe. Mas vamos lá. A adoção de teorias e práticas exóticas não afinadas com a simplicidade e a pureza dos trabalhos espíritas compromete-lhe o objetivo e desorienta seus frequentadores e assistidos. Desorienta porque a pessoa acaba achando que o espiritismo é aquilo ali. Isso aqui não é a Dona Nena, aqui a gente está lendo o editorial da revista O Reformador, tá? Foi o próprio presidente da federação. Dispõe a Casa Espírita de inestimáveis recursos para o atendimento aos que a procuram em busca de lenitivo para os seus males psicofísicos. Entre esses recursos estão a prece, o passe, a água fluidificada, a desobsessão, além da imprescindível orientação evangélico-doutrinária. Buscar reforço em estranhos tipos de tratamento indica falta de fé na terapêutica do Consolador. Allan Kardec demonstrou preocupação e zelo pelos núcleos espíritas em todo o período de sua vida missionária, conforme se pode constatar em O Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, na Revista Espírita e nos discursos proferidos quando de suas viagens de 1862 a Lyon e a Bordeaux, em 1864 a Bruxelas e a Antuérpia. Isto porque reconhecia nas sociedades e grupos espíritas, grandes ou pequenos, as células de disseminação do espiritismo e congraçamento dos seus adeptos. Tem até o livro de Kardec, Viagem Espírita, tá, gente? Que ele vai contando. Continua então. O Centro Espírita, unidade fundamental do movimento espírita, para bem atender às suas finalidades, deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Desviá-lo dessa diretriz é comprometer a causa a que se pretende servir. Preservemos o Centro Espírita. Então, começou com a Dona Nena, e aí o Chico acabou realmente passando esse cartão para ela. Você vai ver aí a foto do cartão, tá? Falando que depois o então presidente apoiou essa iniciativa da senhora Nena Galvez. E assim, agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso amigo e a espiritualidade amiga. E até a nossa próxima leitura. Um grande abraço da tia.